esse é o Alesp Conecta de hoje e um tema por aqui, lógico, sempre prestação de serviço para quem está em casa. E hoje a gente vai falar sobre as crianças e os adolescentes que estão em casa nesse momento de pandemia, de isolamento social. Se para a gente, adulto, já é complicada essa situação, imagina a criançada que, além disso, tem que estudar em casa, fazer tudo em casa. E por isso a minha convidada de hoje aqui no Alesp Conecta é a Zaira Mabelli, psicóloga clínica. Zaira, bem-vindo ao Alesp Conecta. Obrigada, obrigada. Zaira, a primeira pergunta que não quer calar é o quanto é difícil para as crianças e adolescentes conseguirem se adaptar a essa nova rotina de ficar dentro de casa. Sim, é muito difícil, né? Não é só para as crianças, nem para os adolescentes, para os adultos, para todos, né? De forma geral. Para a criança, eu costumo dizer que é um pouquinho mais sofrido, né? É mais angustiante, porque a criança, geralmente, ela é vista como um ser, né? Que não sente tristeza, que não sente angústia, é um ser que não compreende muito bem o que está acontecendo e que, por conta disso, está tudo bem com ela, né? Mas isso não é verdade, isso é um mito. A criança, ela sofre bastante porque ela percebe o mundo de uma forma diferente. Esse mundo que ela percebe, essa compreensão das coisas, ela vem acompanhada pela imaginação, pela fantasia. Então, é sempre importante abrir um processo de escuta com a criança. É importante entender dentro da linguagem dela o que se passa com ela. Então, é difícil para todo mundo, para a criança é um pouquinho pior. Pois é, e eu fico pensando nesse momento, Zaira, quando você fala, né, do escutar a criança, às vezes, vamos começar do princípio, às vezes para o pai é difícil andar nessa nova rotina de ter que trabalhar em casa, parar, estudar com a criança, brincar, naquele momento em que ele só teria o trabalho dele. Do mesmo lado a criança, que para ela é difícil entrar nessa rotina dos pais que estão trabalhando em casa, porque ela tinha a rotina dela com os amigos dela na escola e fazia tudo na escola em algum dos períodos, ou integral, ou uma parte da tarde, ou da manhã. Como é que a gente começa conseguir essa adaptação para que quando a gente fala de saúde mental, é para que ninguém, vamos falar o português claro, ninguém fique doido, né? Exato, exato. Saúde mental, né? De um modo geral, algumas pessoas elas têm uma crença de que a saúde mental ela entra, ela encaixa quando o cenário realmente está gritando muito, né? E a gente sabe que não é assim que acontece. A prova disso é que esse isolamento ele trouxe um processo bem bacana de reflexão que mostra pra gente que algumas coisas que já vinham acompanhando essa família, essa criança, elas têm assim, tomado um corpo maior, as coisas têm se acentuado. Então a gente pode pensar que a criança, que ela já trazia algum aspecto depressivo, antissocial, problemas de comunicação, problemas de escola, tem se acentuado ainda mais. Então, com essa aproximação física, né, dos pais com os filhos, os pais estão com o olhar voltado muito mais para essa casa, para essa criança, e ele está conseguindo observar e identificar que tem alguma coisa ali que não está, a gente chama que foge um pouquinho do comum, né? E ao identificar isso, os pais também sofrem, porque eles não conseguem administrar o que está acontecendo, acredita que muita coisa seja manha, muita coisa seja, vamos deixar para depois, né, para falar sobre isso. E o que a gente tem orientado é que os pais não desprezem os medos das crianças. Abrir o espaço de escuta vai muito além do ouvir. É o sentar, é o acolher, é o prestar atenção, pedir para que a criança sinalize o que está incomodando. Uma coisa bem bacana, entregar tarefas, o desenho, a brincadeira, né? A criança, dependendo aí da idade, ela consegue colocar no lúdico, expressar melhor as suas emoções e, consequentemente, aquilo vai esvaziando, vamos dizer assim,
tá? Então a criança, ela consegue colocar isso no papel, ela consegue brincar, ela vai estruturando as preocupações dela e colocando aquilo para fora. Porque ela vem muitas vezes em forma de choro, irritabilidade, insônia, inquietude de uma forma geral, né? E como é que os pais ficam em tudo isso? Porque já tem a questão emocional dessa família, né? O pai está trabalhando, ele precisa organizar o horário de trabalho, dividir entre alguém da casa sai para fazer a compra. Geralmente, né, estabelece que uma pessoa faça esse contato externo, e aí a mãe tem os afazeres domésticos, mas tem o filho que está choroso. Como que a gente administra tudo isso? Então, a gente está falando de saúde mental, né? A gente está falando que tem uma casa que precisa de acolhimento. A criança, de um modo geral, ela é muito o sintoma dessa casa. Então, quando chega no consultório, geralmente os pais ou o cuidador dessa criança sempre traz a seguinte fala: olha, tá muito choroso, tá muito tristonho, tá irritado, não tem paciência para nada. Como é que tá essa casa? Né? Eu sempre pergunto, como é que tá essa casa? Esse ambiente físico e esse ambiente interno. Porque se eu não tô bem, se eu tô muito agitada, eu acabo passando isso para a criança, né? O filho sente, o filho percebe, eles têm uma sensibilidade super afloradas, né? Então a gente precisa entender o que está acontecendo. O que é bacana também? Deixar esse ambiente físico o mais organizado possível. Então, o externo, a bagunça, a sujeira, isso deixa qualquer pessoa, né, um pouco inquieto. E a criança não fica diferente. A criança, por sinal, ela fica muito mais agitada. Então a gente vê, Zaira, que é um processo que a gente está num espaço menor, as coisas vão aflorando ainda mais, que talvez em algum outro momento da nossa correria do dia a dia e afins, a gente não tivesse essa sensibilidade que agora o outro está do nosso lado, né? Tanto o marido, filho, exatamente, quem estiver com você morando, quem morar com você, né? Enfim, as coisas ficam mais em evidência, né? E você está me dizendo isso. Sim. Quando esse olhar para a criança, não é olhar se ela fez a tarefa no horário certo, exato, se entrou na aula no horário certo e afins. É você acolher e entender. Peraí, deixa eu pensar. Se ela está irritada ou ela está muito diferente do que ela costuma ser no dia a dia, alguma coisa acontece. Então, o pai e a mãe, ou quem estiver com a criança naquele momento, tem que dar um passo atrás, respirar e entender o que está levando ela àquele momento. Porque é o que você falou. Todo mundo vai sair dessa pandemia, desse momento, diferente. E para as crianças, eles entendem, eu fico para elas entenderem o que está acontecendo, se resolver lá dentro e depois externalizar, é mais difícil, né? É mais difícil porque cada criança faz a sua leitura, né? Cada criança ela é única, né? Cada sujeito é único, então não é legal, não é saudável quando os pais comparam os filhos, né? Então, por exemplo, olha, o filho da vizinha tá mais tranquilo, ele tá conseguindo acompanhar, né, as aulas online, e o meu não está conseguindo, o que está acontecendo? E aí entra um processo automático que a gente chama de exigência. Então, o quanto os pais exigem dessa criança, né? É mais ou menos assim, criar a rotina, ok, é saudável, é importante, mas o que tem dentro dessa rotina? Tem muita exigência? Né? Então, assim, se você não fizer, você vai receber um castigo A, B e C. Isso não é saudável. A gente tem que tentar estruturar esse ambiente de uma forma mais leve possível. Então, ouvir o choro. O que se trata esse choro? Né? Olha, esse choro está além do normal. Eu considero que tem alguma coisa aí que não está muito legal. Precisa buscar ajuda. É importante. Então, hoje os profissionais da psicologia fazem atendimento. É claro que assim, depende muito de cada caso, quando a gente fala de criança, porque a criança, de um modo geral, por ela trabalhar conosco no lúdico, né, na brincadeira, o nosso tato tem sido esse, o nosso meio de comunicação é o lúdico. Então, como trabalhar com o lúdico na terapia online? Vamos pensar, né? Tem que tomar muito cuidado para que o meu processo terapêutico acabe não sendo traduzido de uma forma equivocada, né? Então, os pais, de repente, estão em casa, olha, o teu horário de falar com a psicóloga, e a criança, de repente, sai desse atendimento
com uma bagagem maior do que ela entrou, né? Então, por exemplo, mãe, eu preciso fazer aqui uma tarefa onde exige que mamãe e papai me ajude, né? Então, quer dizer, tá levando mais um problema para dentro de casa, né? Por que eu chamo de problema? Porque a criança, ela precisa entender que o processo terapêutico dela é único, é particular, é sigiloso, é o momento somente dela, e aquilo, em momento algum, pode ser interpretado como recreação. Então, senão isso confunde a cabeça da criança. Eu estou brincando, Sim. é algo a mais que me deram, ou eu estou no momento terapêutico? Né? Então, eu, particularmente, costumo trabalhar acima dos 10, 11 anos, de forma online, que eu acho que a gente consegue aproveitar melhor, a atenção concentrada ela está mais apurada, a criança ela é muito dispersa, ruídos externos, ruído interno, tudo isso, fome, vontade de fazer xixi, o telefone que toca, um brinquedo que de repente está ali próximo. Então a criança ela se dispersa facilmente, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Sim. E eu acho uma coisa interessante que você falou, Zaira, que a gente adulto precisa entender que apesar da criança ser criança, o adolescente ali até 12, 13, ser adolescente, ele é um indivíduo, ele tem as necessidades individuais dele, que precisam ser respeitadas como de um adulto para um adulto. Eu sinto, às vezes, em algumas conversas, que falta um pouquinho disso, de entender que a criança é um indivíduo com seus direitos, seus deveres e aquilo que precisa ser respeitado. Às vezes se confunde muito, e não estou dizendo que é culpa de pai e de mãe, quem nunca fez isso, de achar que uma coisa de uma criança é uma manha ou uma questão outra que não seja uma questão interna. E a gente fala muito para o adulto do autoconhecimento, o quanto é importante a terapia. Às vezes as pessoas ainda olham com um olhar negativo, a criança está indo para o psicólogo, o que será que ela tem? E não, gente, todo mundo tem que ser mentalmente mais forte, por que não as crianças? Sim, sim. Eu acho que você falou de um ponto crucial, né? Eu levo o meu filho à terapia, mas eu não quero falar sobre mim, né? Eu não quero cuidar disso. E não tem como, né, desassociar essa relação, né? A criança, ela tem ali o pai, a mãe, são espelhos, são referências. Existe o processo de imitação, então a criança faz aquilo que o papai ou a mamãe faz. Veja o quanto é importante a figura desses pais na vida desse filho, né? E poder estar presente, ser participativo nesse processo terapêutico é fundamental e se cuidar também. Porque como que eu lido com isso? Né? Como é que eu administro aquilo? Olha, tudo bem, eu fui na psicóloga, eu recebi uma orientação, mas eu não estou conseguindo lidar com isso. Para mim é pesado, para mim é difícil, né? Para mim acaba me desorganizando ainda mais. E é hora realmente de buscar ajuda, né? Os pais precisam ser cuidados, pessoas precisam ser cuidadas. A saúde mental, ela vai desde o nascimento até o final do ciclo da vida, né? Ela não existe uma idade correta para buscar ajuda. É claro que por conta dessa pandemia toda, como eu falei logo no início, algumas coisas estão tomando um corpo maior, né? Estão aparecendo de uma forma bem mais evidente. Então, é a hora, mais do que nunca, de olhar para isso, de cuidar disso. Né? Eu preciso de necessidades básicas, ok. Eu como, eu me alimento, eu bebo, eu durmo, mas e como é que está o meu psíquico, né? Como é que está funcionando? Porque se ele não tiver minimamente organizado, a minha vida os outros fatores da minha vida acabam se comprometendo. E aí é aquela coisa, né? Que não para. Parece aquela brincadeira do dominó, que você joga um, vai caindo todos. Né? Então, se eu não tô bem, o filho também não tá, a esposa não tá, a mãe também não tá, a avó, enfim. Acaba ficando realmente uma família comprometida que não consegue se falar mais, porque tem que cuidar disso. Tem que cuidar disso e se a gente pode tirar alguma coisa importante, de interessante nessa situação toda que a gente está vivendo, é a gente olhar com mais, não sei se a palavra é carinho, acho que a palavra não é essa, mas no sentido de a gente olhar com mais cuidado para o outro, né? Às vezes eu escutei um tempos atrás de uma pessoa assim, na hora que você for ser mãe, você seja mãe 100%. Esqueça tudo que está do lado. Ele quer brincar,
com o dinossauro, ou a criança com a boneca, a menina com a boneca, enfim, hoje não tenho essas questões. Brinque com ele naquele momento 100%. Esqueça o celular, esqueça que o chefe vai estar te chamando no celular, a coisa. É o momento da aula, foque 100% ou tente focar 100% naquilo. Não, agora é a hora disso. Às vezes no começo é mais difícil a gente concentrar e viver aquele momento presente que está nos exigindo ali. Não é fácil, eu já passei por isso. Às vezes eu tô aqui no meu trabalho em casa e tal, meu filho vem e fala, eu falo, peraí, que eu preciso fazer um negócio. Mas peraí, se ele tá me chamando, ele tá vindo aqui do meu lado, é porque ele quer alguma coisa. Custa virar para ele e né, mostrar uma empatia diferente do, peraí que a mamãe tá trabalhando. Eu acho que essas questões vão surgir melhor, ou a gente vai tentar ser melhor nessas questões depois disso tudo. Sim, porque a gente vem aí de uma geração, estamos numa sociedade em que tudo é muito rápido, né? A gente vive no automático. Até ontem, onde não se ouvia falar sobre isolamento, né? Parecia algo tão distante, até mesmo impossível de acontecer, isso para todos, tá? Isso sem exceção. Até então, como que as pessoas agiam, né? Elas têm uma agenda. Eu levanto, eu faço café, enfim, tiro o carro, vou trabalhar, chego no trabalho, pela manhã eu tenho uma reunião, vê o filho que hora, né? Vamos direto, assunto, vê o filho que hora. Meia-noite, a criança muitas vezes está dormindo, aí chega no final de semana, vamos acolher essa criança, né? Você quer ir aonde? Vamos ao parque, vamos comprar um brinquedo. E a criança, eu costumo dizer assim, que a criança elas parece muito com o gato, né? O gato, quem tem, sabe do que eu tô dizendo? Talvez até o cachorro seja um pouco assim, mas acho que o gato é mais apurado esse comportamento. Você compra uma casa pro gato, né? Enfim, uma série de coisas, de brinquedos que faz e acontece. O que o gato prefere? Ele prefere aquela caixa de sapato que tá ali no canto da casa e é ali que ele fica, né? Então a criança, no fundo, ela não quer esse muito, né? Essa coisa do valor, né? Custou X. Não. Ela quer o básico, ela quer o mínimo, né? Brincar na areia, aquela coisa, vamos esquecer o celular um pouco, vamos correr, vamos cair sim, machucar o joelho, mas tá tudo bem, vamos levantar, o que eu aprendi com isso? Vamos respirar na natureza, vamos no zoológico, ter esse contato, né? Que de fato exige desses pais uma outra posição. Então, o pai, a mãe, o cuidador, ele sai daquele lugar e ele vai para outro lugar, né? O que é infância? A infância é a distração, né? A brincadeira, não vem carregado de preocupação, idade, e o adulto ele tem uma resistência em voltar para esse lugar, mesmo que seja com o filho. Você pode perceber, ele fica 10 minutos, aí chega, tá bom, papai tá cansado, né? Ele quer voltar para a atividade que ele estava e que demanda muito dele. É uma coisa assim que parece contraditória, né? Eu quero descansar, mas quando eu tenho esse momento possível para descansar, eu quero voltar para onde eu estava. E ele acaba se punindo. É como se ele estivesse fazendo algo de errado. Não é a hora, né? O principal, veja, claro, existe o trabalho, os compromissos, mas é como se existisse uma culpa por trás. Se eu parar para fazer isso, porque isso vai trazer relaxamento, isso vai trazer um descanso, né? Interagir, você vai literalmente relaxar, é como se isso não fosse possível para o adulto. É como se, olha, deixa isso para depois, e aí o que vai gerando nesse adulto? A ansiedade vai aumentando, né? A preocupação, problemas de sono. Então, veja, ele tem ali uma riqueza do lado dele, que é aquele filho chamando, convocando para brincar, que é um momento único, ele vai crescer, ele não vai brincar mais, né? Viram outras necessidades, e aí o pai acabou não aproveitando aquele momento para realmente voltar para aquele lugar onde exige muito, enfim, acaba deixando cansado e a irritabilidade aparece, e os filhos, infelizmente, vão ficando sempre para depois. E a gente vai vendo, né, Zaira, de um círculo vicioso, né? Foi o que você falou. A gente estava naquele momento de não parar,
da velocidade de tudo acontecendo, e aí você tinha uma rotina que você vê a criança só depois, à noite, ou nem você conseguia fazer as suas coisas, de tão maluco que era o dia a dia, e nesse momento algo chega e fala pra gente, você precisa reestabelecer da sua vida, mesmo que às vezes seja mais complicado você concatenar suas horas de trabalho em casa, mas isso também, nós como adultos temos que dar os limites, né, também, olha, eu vou trabalhar de tal a tal hora, depois eu tenho o horário com o meu filho para cuidar da minha casa, posso voltar num outro horário, e aí nós também temos que nos acostumar a desacelerar, né? Então é um círculo que um vai dependendo do outro, um vai dependendo do outro. E a gente conversar, eu gosto de falar que a gente conversa nos bastidores, né? Antes de começar o programa e tudo mais. Você que é estudiosa desse mundo da psicanálise e tudo mais, a criança é um reflexo do adulto, né? De quem outros que eles estão ali perto, né? O pai, a mãe, quem cuida dele naquele momento. Como é que a gente pode que as crianças não se tornem adultos como a gente, com tantos defeitos que a gente sabe que a gente tem? Isso aí a gente costuma pensar, esse medo, né, não se tornar. Então, assim, peraí, vamos por parte. Não se tornar adultos como eu, né? Então, eu tô falando de mim. Já tô nesse lugar, eu estou falando de mim. O que há comigo, né? O que há da minha história de vida que eu não quero que essa criança minimamente se pareça? Isso é uma coisa para se pensar. Existe um ideal, né, que acompanha alguns pais, eu diria que a maioria dos pais, de que eu gostaria que meu filho fosse, ou eu quero que ele seja, estou trabalhando para isso, tentar moldar o comportamento dessa criança para que no futuro até muito próximo, às vezes, que ela atenda às minhas expectativas. E aí entra a negação. Não, veja bem, não é bem assim, né? Afinal de contas, eu sou da área clínica, da área da saúde. Eu acho que seria bacana se meu filho, de repente, fizesse algo voltado a isso, porque eu iria ajudá-lo, porque etc e tal. Então, o ideal, ele acaba comprometendo o crescimento, né, essa infância, o crescimento dessa criança. Então, as escolhas sempre regem pelo pai ou pela mãe, mas você pode pensar, puxa, Zaira, mas é uma criança de 5 anos, não tem como decidir a escola, o idioma que vai estudar. Vamos conversar com essa criança, né? Vamos entender, porque a gente sempre vai no automático, por exemplo, do idioma. De repente, ela tem uma grande habilidade para música, ela tem habilidade para o futebol, ela tem habilidade com culinária, né? E é realmente dar espaço para que isso apareça. Explorar o que há de melhor na criança. Ela é um outro sujeito. São nossos filhos, mas é uma outra pessoa, né? Que tem ali as suas limitações, os seus sonhos. Então, esse ideal, ele acaba sendo um pouquinho complicado. Então, é importante os pais entenderem, ou se não entendem, procurem ajuda, né? Consultem aí a área da psicologia, conversem com um profissional, olha, eu me percebo dessa forma, isso é meu, isso é da criança, né? É diferente de você ouvir do filho, olha, eu tenho planos traçados do que eu almejo, onde eu quero chegar, ajude-o, né? De repente pode ser um momento, uma fase, que ele realmente não sabe a que grupo ele pertence, ao que ele quer de fato, porque ele pode querer algo agora, e daqui a um ano os planos terem mudados, e tudo bem, né? Mas quando os pais passam a insistir naquilo, né, começam a se frustrar, a sentir angústia, porque a ideia do filho não está correspondendo à ideia dele, aí é hora de investigar, é hora de tomar bastante cuidado e entender em terapia por que eu tenho, né, todo esse engessamento, por que eu não me abro, por que eu não aceito, né? Meu filho quer trabalhar como artista, nossa, artista não, jamais, por quê? Né? A frustração, ela é minha, a frustração não é do meu filho. Então, eu sempre falo para meus pacientes que assim, a gente precisa separar sempre o que é meu e o que não é meu. Isso aqui, essa angústia que eu tô sentindo, ela é minha ou ela é do outro? Separar mesmo, no papel e colocar e vamos discutir sobre. Para que gere um autoconhecimento, né, para esses pais, e eles entendam, não, realmente, essa angústia, ela é minha, e eu acabo sufocando esse filho, né? E como que então, quer dizer, é um trabalho, você percebe que como não tem como criança, sim, essa família também precisa ser olhada.
E é isso que é importante, a gente está tentando aqui no Alesp Connect e estamos conseguindo mostrar, tudo bem que a gente já vai para a reta final do nosso programa, mas mostrando, não tem problema nenhum o pai e a mãe ir para terapia e se conhecer. Não tem problema nenhum que essa criança vá ao psicólogo desde pequena, para que depois se torne um adulto mentalmente forte. Quando a gente fala mentalmente forte, é nesse sentido, de não projetar no outro as suas frustrações que vieram aí, de anos e anos, né? Então, desmistificar um pouquinho essa questão de quem vai ao psicólogo tem algum problema, né? Então, e aí também essa é a nossa prestação de serviço aqui na Alesp Conecta. Legal. E aí também, só para fechar essa questão do problema, isso é uma crença, né? Existem alguns históricos, enfim, bem passados, né? De que não era visto mesmo com os bons olhos. Mas não tem como, né? Eu sempre falo, a nossa massa cefálica, nosso cérebro, nosso funcionamento psíquico, ele é um órgão como qualquer outro. Se eu tenho problema gastro, eu tenho um profissional especializado naquilo para procurar, tratar, né, dar continuidade, fazer um bom tratamento. E se eu tenho as minhas emoções não estão organizadas, como é que eu cuido disso? Eu preciso de um profissional da área da saúde mental para cuidar disso, né? E a primeira coisa é quebrar essa barreira, né? Saúde mental é para qualquer pessoa, né? Desde aquele que, puxa, eu não consigo tomar uma decisão na minha vida, né? Ou daquele que está altamente comprometido. Então, não existe aí uma régua, né, que diga assim, não, esse aqui, ok, saúde mental, aquele não. É para todos. É para todos. E o que é interessante que eu vi também em algumas escolas, e vamos dar valor a isso, que muitas escolas têm no seu currículo atividades socioemocionais para a criançada ali do começo do ensino fundamental, primeira, segunda, terceira e quarta, que ensina como eles lidam com as suas emoções. E isso eu acho sensacional, porque eu, na minha época de primeira série, segunda, não tive isso. Mas é uma questão que aos poucos as pessoas vão entendendo, né? E eu aproveito essa minha fala, Zaira, para já te agradecer, porque a gente está nesse bate-papo gostoso, esclarecedor, e a gente está terminando o nosso programa. Então, eu queria te agradecer por contar e verbalizar tanta coisa importante para a gente que a gente nem imagina que podia estar acontecendo. Eu que agradeço, eu fico muito feliz em poder participar. A saúde mental ela tem que chegar para todo mundo, as pessoas devem, né, e precisam ter acesso a isso. E, claro, né, procurar aí terapia, procurar esse cuidado, que é super importante. Estamos à disposição. Perfeito. Quem quiser te procurar, você pode deixar o seu arroba, um Insta, algum jeito de contato? Eu tenho o Instagram, a página é @psicóloga_Zaira Mabelli. Perfeito, então, Zaira. Obrigada pela sua contribuição. Obrigada. Falando de saúde mental, então, de toda a família, não só das crianças, nesse período de isolamento. Se você quiser rever esse nosso programa de hoje e também toda a programação da Rede Alesp, só ir na nossa plataforma no YouTube, Assembleia Legislativa de São Paulo, você acompanha tudo por lá. Eu fico por aqui, até uma próxima.